Beleza. Então a gente vai falar sobre como criar componentes com C Sharp. E aí a gente vai usar esse carinha aqui, que está lá no Downloads da OutSystems Integration Studio. Como que a gente vai criar o nosso primeiro componente? Só vai funcionar para Windows, tá? Então eu tenho minha versão, faço o download dele aqui e faço o login na minha conta, tá? Tanto da minha conta pessoal quanto da minha conta corporativa. E depois ele vai ter umas opções aqui, olha. Eu consigo criar um novo componente ou abrir algum existente ou baixar algum do ambiente. Vou criar um novo aqui. Fique à vontade para mandar perguntas aí. Tem uma sessão de Q&A, vou iniciá-la aqui agora, porque eu respondo no final, tá? Bom, aí o nome da minha extensão. Vou colocar aqui, user group H. E coloco uma descrição para ela aqui. E eu tenho aqui banco de dados. Eu não preciso usar um banco necessariamente aqui, mas esse Integration Studio me dá a opção de eu criar, de eu fazer uma conexão com um banco externo e eu mapear as tabelas desse banco externo para eu poder trabalhar na plataforma, tá? Mas não é isso que a gente vai ver hoje. Pode até ser um tema para próximo user. Hoje o que a gente vai fazer é, vamos criar uma action. Vou criar uma action aqui. Vou falar assim, olha, o que ela vai fazer? Ela vai formatar maiúsculo. Ok? Vou colocar uma descrição, escolher um ícone para ela aqui. Eu coloco aqui meu parâmetro de entrada, tá? Ela que tipo que ela é texto, se ela é obrigatória ou não. E eu formato meu parâmetro de saída, retorno. Eu clico aqui, ele muda para saída, não é mandatório, ele é texto também. Aí, o que eu faço? Isso aqui eu criei uma action que vai ser chamada dentro de alguma aplicação. Isso aqui, no final das contas, quando eu gravar isso aqui vai ser uma shift, tá? Que vai, como eu não tenho aplicação nenhuma ainda, na hora que eu salvar isso aqui, ele vai aparecer dentro daquele Independent Modules lá no Service Center, ou no Service Studio, né? E ele vai simplesmente ter uma action nova que ter um parâmetro de entrada, que é string, e um parâmetro de saída, que é retorno, tá? Isso aqui já é uma função que a gente tem na plataforma, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui, que é o toUpper lá. Posso falar que esse cara aqui vai ser função ou não. Como ele já tem um parâmetro de retorno e ele aceita, eu criado como função, tá? Para eu poder utilizá-la na plataforma. Aí, o que eu faço? Eu clico aqui e mando fazer o update do código-fonte. Tem uma outra janelinha que aparece aqui que eu tiro. Ok. E eu posso editar o código-fonte. Quando eu fizer isso, ele vai abrir para mim o Visual Studio. Gente, vocês têm que tentar acompanhar o chat aqui, mas...
Ele abriu aqui para mim uma janelinha com o Visual Studio. Ó, o André já perguntou aqui, para a Mac ele sabe que não tem o integration. Normalmente você vai ter que usar ou uma máquina virtual. O Integration Builder não vai servir para todos os casos, tá, André? Cláudio perguntou aqui, OutSystems 11, estou preso a criar componentes em .NET 4.8, é possível criar também .NET Standard em versões mais novas. Ele tem uma limitação aqui, que normalmente os componentes que já tem hoje são do 4.6, e a gente consegue usar até o 4.8 também, por enquanto, tá, Cláudio? Aí o que ele fez? Ele criou aqui para mim um projeto, né? Um solution, que ele criou uma classe aqui, user group BH, com ele criou aqui para mim um método, é esse cara aqui, formatar string maiúscula, e já setou um retorno com string vazio, porque é o só para não dar erro aqui na minha implementação. Amélia, quando eu cliquei aqui, ó, esse cara aqui, ó, quando eu cliquei aqui, update source code, ele no finalzinho, ele abre um botão aqui para mim para eu editar o código. Tá? Depois eu faço isso aqui de novo. Mas aí, olha só, aí ele abriu o Visual Studio. Para ele poder abrir automaticamente o Visual Studio, também tem uma magiquinha aqui, que aqui em configurações, file, aqui, ó, Edit Options. Onde tem aqui, olha, .NET, você tem que colocar onde que está o seu executável lá do Visual Studio. Se você já tem um Visual Studio antes de instalar o Integration Studio, ele já pega isso automático, tá? Do sistema. Se não, você vai ter que entrar aqui e procurar onde que está esse executável aqui, ó, dev.env do Visual Studio. Beleza, ele criou uma classe e ele cria uma interface. É esse cara aqui, ó. Tá? Já com o comentário lá, formato, uma string, aquilo que eu escrevi lá no Integration Studio, beleza? O que eu posso fazer aqui agora? Aqui agora eu posso brincar com essa minha classe aqui, ó, o tanto que eu quiser. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Vou botar isso aqui. Vai ter um retorno aqui que vai ser o upper, tá? Mas aqui eu posso utilizar outros componentes. Eu posso utilizar, vir aqui no Nugget, pesquisar aqui, ó, por outros componentes que eu posso usar aqui no meu componente aqui. Então, eu posso usar da Azure, posso usar da AWS, que eu tenho SDK Core da AWS. Eu tenho várias extensões aqui que eu posso utilizar no meu componente, tá? E isso aqui vai ser incorporado à minha chif no final das contas. Então, assim, quando eu criar meu componente no final, ele vai pegar isso tudo que eu acrescentar nele aqui e vai empacotar na minha chif, tá? Então, se eu quiser usar vou colocar qualquer um aqui, tá? Esse AWS SDK Core aqui, ó, eu vou instalar no meu projeto aqui, ó. Ok.
Beleza. Ele adicionou agora uma dependência aqui do referências da AWS SDK Core. Agora eu consigo utilizar isso no meu método. Cláudio, é uma classe padrão mesmo. Tá? Depois eu vou mostrar na pasta lá o que ele cria, tá? Mas aí, ó, aí agora eu posso usar aqui, ó. Não. AWS SDK. Vou space aqui. Runtime. Beleza. Aí eu posso agora utilizar tudo que eu tenho dentro da minha classe lá da AWS aqui no meu método, tá? Eu vou mostrar um que já está pronto aqui para ser mais fácil. Mas aí depois que eu fizer isso aqui, ó, esse meu retorno aqui, eu vou deixar ele como vazio, tá? Eu vou retornar qualquer coisa aqui. Eu venho aqui e compilo minha solution. Como eu compilei aqui agora, ele acrescentou esse AWS SDK nela, tá? Posso fechar aqui. Já compilei. E aí aqui eu venho eu posso verificar ou salvar direto aqui. Aqui, ó. Verificar e salvar. O que ele vai fazer? Ele vai salvar o código novo e gerar um chifre para mim. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Ele acrescentou alguns resources. Aqui, ó. AWS SDK Core DLL, XML e esse cara aqui, ó. User Group PH XML. E salvou agora o meu chifre. User Group BH. Quando eu salvar aqui, agora ele vai me perguntar, salvou no disco, eu posso fazer o upload dele para o meu ambiente. Beleza? Upload, agora eu publico no ambiente de desenvolvimento meu aqui, personal. Beleza, publicou. O que acontece agora? Quando eu vier aqui, ó, Independent Models, User Group BH acabou de aparecer aqui, olha, 1933, tá? Isso aqui é uma chifre, não vai conseguir abrir aqui. Se eu clicar aqui, ele vai abrir no Integration Studio de novo. Mas, vamos ver aqui, criar uma aplicação. Eu vou criar um módulo aqui. Beleza, vou colocar aqui input qualquer. Quem falou que tinha Mac aí? O André. Eu também tenho, cara. Tô perdidão no Windows aqui, mas vai dar tudo certo. Eu coloco uma variável qualquer para armazenar esse valor aqui, ó. E aí aqui do lado eu coloco a expressão
vai ser o que vai retornar. Outra variável. Isso. É isso aí. Quem me perguntou aí que se fica dentro desse Independent Mode, você pode colocar, você pode criar uma aplicação depois e mover. Eu mostro aqui também como é que é. Então aqui, ó, só botar um botãozinho aqui que faz isso. Esse botão aqui. A gente vai chamar a nossa shift lá. É, aqui, olha, já expõe como uma action, tá vendo? Tem uma string de entrada e uma de retorno. Vou clicar aqui. Beleza. Não tem nada a ver, o maiúsculo aqui, ele vai retornar uma de x lá, né? Beleza. Deixa eu te mostrar como é que fica a pasta lá, ó, Cláudio. Rapidão, deixa a gente terminar só de mostrar isso aqui. Beleza, já publicou. É que agora a gente coloca lá o texto que a gente quiser. E ele vai retornar com nada, né? Porque não faz isso aqui de primeiro de jeito nenhum. Vamos lá. Se eu não setar o negócio aqui, né, cara? Não vai de jeito nenhum mesmo. Beleza.
Beleza. Trouxe o XXX lá do que estava lá na chif. Aí, assim, isso aqui é só para a gente poder mostrar a simplicidade de que é criar, tá? Aí, quem aí? A Larissa perguntou, ela fica lá do Independent Modules? Ela fica aqui, mas você pode criar uma aplicação para guardar a sua chif, tá? Então, eu quero criar uma aplicação nova aqui, que era do tipo service, por exemplo. E aí eu coloco ela aqui em utilidades. Não tem nenhum módulo aqui ainda. Volto aqui. E venho aqui no Independent Modules e pego, ó, esse cara aqui eu quero mover e vou nessa setinha aqui para minha aplicação utilidades. Beleza. Sumiu daqui. Vou chegar aqui agora. Meu shift tá aqui dentro agora, beleza? Bom. E aí agora, meu shift, eu criei. Aqui, ó, quem perguntou aí foi o Cláudio. Eu criei aqui dentro dessa pasta documentos, esse cara aqui, ó, user group BH, tá? Aí ele criou uma pastinha, .NET. Aí aqui ele tem todas aquelas classes, você consegue abrir a classe lá e ver, tá? Como a solution do Visual Studio. E aqui o binário mesmo. Ele cria a DLL daquele cara que você quis. É esse cara aqui, ó, Systems, NSS, User Group HDLL, que é o shift de verdade, né? É o que a gente vai usar lá no componente. E aqui o que ele precisou de anexar? Outra DLL que ele teve que anexar lá, que eu anexei no projeto via Nugget. Tá bom? Suficiente isso aí, Cláudio? Quando você baixa também o outro, quer ver? Eu vou pegar aqui no Integration Studio, vou fechar esse cara aqui e vou baixar o outro shift que eu já tenho, tá? No meu ambiente. Então, esse aqui, ó, Binary Data. Beleza? Dá OK aqui. O que ele vai fazer? Ele vai salvar o shift na pasta que eu quiser. Então, ele criou aqui, ó, na pasta documentos. Salvei esse cara aqui. Beleza. O que ele fez agora? Nessa pasta aqui, documentos, tem esse shift aqui. E ele criou uma pastinha para ele, tá vendo? Source. Aí ele tem aqui a solution também. E o binário. Ele já tem a DLL aqui. Tá? Então você consegue... Desculpa. Sim, sim. O Raman perguntou aí, olha, sim, você consegue editar qualquer componente, tá? Por exemplo, outro dia eu tive que fazer isso. Eu achei um componente lá na Forge que usava aquele AWS Recognition, que é para validação biometria facial, tá? E ele não tinha alguns métodos que o componente, tá? O componente não tinha alguns métodos, porque quando ele foi feito o SDK não tinha ainda. Aí agora o SDK tem. O que eu fiz? Baixei o componente. Vou mostrar isso aqui para vocês, eu acho que é legal. Quer ver? Eu não tenho nesse meu ambiente aqui, não. Eu vou achá-lo aqui, ó.
Então, aqui, ó. Eu acho que eu já tenho. Já tenho sim. Deixa eu abrir aqui. Amazon Recognition. Acho que é esse cara aqui. Acho que é esse cara. Salvar aqui. Beleza, ele tem aqui, ó. Compare face, detect labels. Ele só tem esse cara, esses 3 métodos. Mas eu sei que o SDK tem outros métodos, tá? Aí o que você pode fazer? Vem aqui. Ele vai fazer o update do código local, né? Eu mando editar. Aí ele vai abrir o Visual Studio. Aí ele não tá abrindo essa tela aqui não, tá, gente? Eu vou arrastar para cá, ele tá abrindo. Abriu. Aí o que o Raman perguntou é aqui, ó, .NET 4.8 ele suporta também, tá? Ou eu posso baixar esse 4.6. Essa máquina aqui que é novinha, eu não baixei não. Normalmente eu mantenho esse 4.6, tá, gente? Porque pode dar confusão com outros componentes que a gente tem. Então, ó, tá aqui. Referências, tá aqui. AWS, SDK Core e Recognition. Só que se eu for olhar aqui no Nugget lá, eu tenho uma versão. Deixa eu ver. Aqui, ó, atualizações. O que será que eu já atualizei? Esse cara aqui, Recognition. Eu atualizo a versão dele. E eu consigo editar esse cara agora. Deixa eu instalar aqui. Esse cara aqui ele não encontrou. Tem que procurar aqui e atualizar. Mas o que eu consigo fazer aqui? Olha, eu consigo vir aqui e eu só tinha 3 métodos. Tá? Eu tinha esse cara aqui, ó, Detect Labels. Então, aqui. Detect Faces. E um da. E esse Compare Faces. Eu posso criar novos métodos, porque eu sei que tem no meu SDK também. Então, o que eu faço para isso? Eu volto lá no meu Integration Studio e crio um método que vai chamar, vou pegar esse cara aqui, Amazon, deixa eu pegar aqui mostrar para vocês o SDK. SDK, AWS Code.
Aqui, ó, tem um aqui que é para reconhecer celebridades, tá? Um método aqui. Aí, o que que eu faço? Aqui em Collection. Search Faces. Deixa eu fazer um aqui que é comparar faces. Aqui já tem até mais, mas eu posso pegar um novo. Eu posso adicionar aqui algum método que tenha. Ó, criei uma action nova falando assim, Amazon. Estou muito mal acostumado com esse trabalho aqui. Beleza. Eu vou fazer aqui, olha, o que que eu vou usar como parâmetro? Eu tenho que passar Access Key, Secret Key, Region, que é parâmetro para eu poder acessar a minha conta lá da Amazon, tá? O que eu posso fazer além disso aqui? Isso aqui eu podia passar isso tudo como uma structure também, tá? Então você pode falar assim, toda vez eu vou ter que passar sempre os dados, né? Secret Key, Region e Access Key. Posso criar uma structure aqui, ó, que eu chamo de AWS. E eu coloco aqui, olha, Secret Key, Access Key e Region. Aí eu posso, na minha... ao invés de eu passar todos esses caras aqui, ó, eu venho aqui na minha action e falo assim, olha, aqui eu vou passar eu falo que tipo que ela é do tipo record. E qual record que é? Eu falo que é a AWS Credentials. Aí ele vai passar para mim, na minha shift lá, ele vai pedir, ao invés de pedir um Secret Key, Region e Access Key, ele vai pedir uma structure, tá? Apesar desse ambiente de integração estar preparado para trabalhar com C Sharp, não há nada que me impeça de usar uma biblioteca do tipo Class Library feita em VB. Sim, você pode adicionar como se fosse uma DLL lá. Você vai adicionar a sua solution no C Sharp, tá? Inclusive, a própria OutSystems disponibiliza algumas bibliotecas, tem alguns componentes da OutSystems que o core delas é uma DLL que a gente não tem acesso. Eles protegem o código deles, né? Então aqui eu posso passar a imagem como binário e ele vai me retornar como que é, aí tem o tipo de retorno lá que é da celebridade. Então eu vou botar aqui que é o texto. Beleza? Então vou atualizar esse cara. Então aqui agora. Ele vai me mostrar aqui que
Ele criou agora um método novo, Detect Celebrities. E aí, o que ele vai retornar? Uma string. Beleza? Ele já atualizou aqui para mim. No... Ah, beleza. Edson, eu vou tocar nesse assunto aqui se der tempo, tá? Para a gente configurar entidades também. Mas olha só, esse caso aqui, o que ele fez? Ele criou um novo método aqui para mim. Ele já criou na interface também. Vou olhar aqui, ó. Ele já tem o Detect Celebrities aqui. E eu consigo agora, deixa eu compilar esse cara. Não implementei nada, tá, galera? Eu só criei aqui pra gente poder ver lá no... Que era a dúvida do Raman. É. Que o que eu fiz aqui? Eu peguei uma chifre que já estava... que eu baixei da Forge, alterei ela. Agora eu venho aqui, salvo, faço upload. Publico o meu ambiente. Beleza, publicou. Se eu vier aqui agora e olhar aquela chifre lá, aqui, agora ela tem um método a mais, que é esse aqui. E todos os outros que recebiam Access Key, Secret Key, Region, essa aqui não. Essa aqui recebe Credentials, que é uma shift. Então, se eu que é uma structure. Se eu marcar esse cara aqui, deixa eu marcar tudo. Credentials é uma structure. Do jeito que eu criei lá. Tá? Então, assim, a gente consegue alterar até para poder melhorar até boas práticas aqui do que foi feito. Aí, ó, quem estava trabalhando só com JavaScript, tem muita coisa que a gente tem que fazer do lado do cliente, né? Mas isso aqui é server-side, tá, Ramon? Então, isso aqui a gente tem que... Eu não entendi a sua pergunta, Larice. O Auto-Sys sempre aguarda toda a execução do componente. Ah, sim, nesse caso aqui é síncrono. Tem algumas coisas que você consegue fazer assíncrono, mas você tem que determinar no seu código. Seu método tem que ser assíncrono, tá? Para você não ter que seu fluxo aguardar a execução dele, beleza? Bom, então, deixa eu ver se dá para dar uma passadinha aqui. Quando eu tenho uma conexão com o banco externo, eu não tenho nenhuma configurada aqui, o Edson. O que eu tenho que fazer? Deixa eu voltar aqui. Eu vou criar uma aqui fake, tá?
username. Isso. E esse cara aqui vai conectar a lugar nenhum, mas agora eu tenho só um database connection. Quando eu vier aqui, vou criar um novo. Posso criar um shift que ele mapeia entidades desse meu banco de dados externo, tá? O que eu faço? Aqui, ó, connect to external table or view. Aí eu vou pegar a minha conexão que eu tenho configurada, esse test user group, ou a minha da plataforma mesmo, tá? Mas se eu vier aqui, deixa eu pegar isso aqui. Ele vai pegar para mim todas as tabelas que estão disponíveis. Aqui ele vai mostrar tabelas que são das aplicações, então não vai fazer muito sentido aqui. Deixa eu pegar só. Aqui não consegue. Tinha que ter um exemplo aqui. Mesma coisa aqui. Aqui ele não vai achar nada porque não tem nenhuma tabela, não vai conseguir conectar no banco com aquelas credenciais. Mas aí aqui, Edson, você consegue configurar, ele vai te mostrar todas as tabelas. Você consegue abrir a tabela como se fosse aqui, ó, ao invés de ser eu estou cadastrando uma entidade, mas ele vai mostrar a tabela com os nomes dos atributos da tabela, com o tipo e tal. Você consegue criar novos nomes, esse name aqui, ó, é um nome amigável, né, que seria da sua entidade Node Systems, e aí você consegue usar aqui, ó. Você pega aquela shift que você criou e você consegue usar aqui a tabela mapeada, tá? Então, é um negócio que você consegue usar uma query normal, fazer um aggregate com ela. Você consegue usar um aggregate com uma tabela de um banco externo. Assim, eu não estava preparado para poder mostrar isso aqui hoje, que a ideia era o componente C Sharp, tá? Mas a gente pode ter um outro dia aqui que a gente trata só disso, de banco de dados, que é bem legal, a gente consegue fazer muita coisa. Qual que é o problema disso? Aproveitando que tem essa oportunidade, preciso mapear o BD no código para rodar o código específico? Não. Não, você tem que... Database Connection você vai usar da sua aplicação. Se você for executar... Quando já tiver mapeado, acabou. É aquele Database Connection que você configurou aqui, ó, no Service Center. Tá? Então, assim, no Service Center, você mapeou esse cara aqui. No Service Studio, você pegou daquele shift, acabou. Você não precisa mais mapear, saber qual Database Connection que você precisa, não. No Advanced SQL parece que tem algumas limitações. Ah, beleza. Depois a gente faz um outro encontro aqui, a gente trata disso, beleza? Então, pessoal, voltando aqui, quando a gente faz isso aí, de mapear uma tabela e tal, isso tem um problema no licenciamento. Não sei se vocês sabem que o licenciamento ele vai e volta, mas voltou a ser por AOS também, AOS mais usuários. E aí, uma tabela mapeada no Shift também conta como uma AO. Então, tomem cuidado na hora de fazer isso aí, porque às vezes o cara vai lá e mapeia o banco inteiro, mesmo sem necessidade, mas ele está gastando AO com isso. Beleza? No Q&A não apareceu nada, mas a gente respondeu as perguntas no chat normal aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma observação? Assim, foi cumprido o objetivo? Ou vocês acharam que não? A gente precisa de mais um encontro? O que vocês acham?
Amélia, a gente só tem programado mesmo o próximo para agosto. Isso, Mauro, explicando aí o que é Application Objects. É uma forma de licenciamento, tá, gente? Que conta número de tabelas, né? Entidades, endpoints consumidos ou expostos, REST, né? Ou SOAP, e telas. Isso, telas também. Então é uma soma disso aí. Tá? Eu só queria deixar com isso, né? Com esse de hoje aqui, que é simples. Então, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A única coisa que tem que ter é o Windows, né? Porque senão você não consegue fazer isso. Mas a gente consegue fazer muita coisa estendendo a plataforma, né? Então, assim, não tem uma API disponível para eu fazer isso aqui. Mas tem um SDK de algum serviço lá, a gente consegue usar esse SDK consumindo lá numa aplicação .NET e a gente faz o que quer e expõe isso como uma action normal para a gente poder usar nos nossos fluxos na plataforma. Beleza? É possível usar programação paralela com tasks no nosso componente C# interagindo com OutSystems? E aí explica melhor isso aí, Cláudio. Eu não sei se a gente consegue usar, cara. Até porque depende do que é que você vai fazer e como que vai ser cada método seu. Alguém perguntou aí se dava para ser assíncrono ou não. O que a gente consegue fazer que a gente consegue interagir com o que está sendo feito lá na plataforma. Eu não sei se a gente consegue, não. Até porque hoje a gente só consegue expor isso como server action, né? Para fazer interligação tem que abrir o Service Studio. Não. O Visual Studio abre a partir do Integration Studio, Amélia. Isso, a action é síncrona, isso aí mesmo, Herbert. A gente tem que ter... e é só server action, né? Então não tem como a gente trabalhar com service action ainda. E pelo jeito não vai mudar muita coisa nesse OutSystems 11. Isso, tem que abrir o integration. Pelo menos para você poder baixar o projeto, tá? A solution. Depois você consegue só no... Você vai conseguir alterar no Visual Studio e vai ter que ter o Integration Studio para você fazer upload de novo. Isso, pode criar... Você pode criar processo também, Edson, ao invés de timer. Processo BPT, que também é assíncrono. Mais alguma pergunta, galera? Ô, Amélia, eu aconselho criar pelo Integration primeiro, porque você já vai criar o nome das actions lá, vai criar as structures por lá, entendeu? Vai dar menos trabalho. Na verdade, o Integration vai fazer essa parte toda para você, de criar as classes, criar as interfaces, criar o que for necessário lá na sua solution no Visual Studio. Ó, como é de praxe, no final de todo user group, alguém espera por um sorteio, né? Nesse aqui eu vou ficar devendo.
Mas no próximo eu vou tentar alguns vouchers de certificação, mesmo que não sejam de 100%, tá? Para a gente poder sortear. O próximo que for online, mas a gente deve ter um presencial ou híbrido também, no final de agosto. E aí vocês vão ser avisados por e-mail. Isso, de agosto é híbrido, tá? Então, pode ficar tranquilo. Só que eu vou querer que alguém me ajude aqui, porque eu fazer um híbrido sozinho aqui foi difícil, viu? Da última vez não foi muito fácil, não. Oh, muito obrigado, irmão. Aí, então, pessoal, muito obrigado. Quem tiver mais dúvida, eu vou mandar no e-mail que chegar amanhã da avaliação, vai o link do grupo do WhatsApp, tá? Que vocês podem trocar ideia por lá, mandar sugestões e tal, e aí a gente interage mais. Tranquilo? Muito obrigado a todo mundo. Um abraço para vocês.